Olá, minha gente, vocês estão bem? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria, o título diz. E aconteceu que indo eles de caminho em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude? Diga que me ajude. E Jesus respondeu, disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui está contando uma situação que Jesus ele parou numa aldeia, né? E ele foi na casa de Marta e Maria, dessas duas mulheres. Chegando lá, a Maria deu atenção para Jesus, recepcionou a Jesus Cristo de forma que ele merece, né? Que ela viu que ele merecia, que ele era Jesus. Ele era Jesus, então ela aproveitou aquela oportunidade, que Jesus estava visitando a casa dela e largou tudo que estava fazendo. Ela esqueceu. O mais importante para ela naquele momento era a presença de Jesus Cristo. Então ela ficou o tempo todo dando atenção para Jesus, nos pés de Jesus. Ao contrário de Marta, né? Marta ficou ansiosa, distraída, ocupada. É como se não tivesse chegado ninguém. Ela continuou fazendo aquilo que ela estava fazendo, afadigada, sufocada, ansiosa para terminar os serviços, para fazer os serviços de casa, né? Ficou distraída, ela nem deu atenção para Jesus. Para ela não chegou ninguém importante. Agora já a Maria ficou o tempo todo dando atenção para Jesus, recepcionou, deu atenção, ela largou tudo. E hoje em dia, trazendo para a realidade de hoje em dia, não é diferente, não é verdade? A gente vê hoje as pessoas ocupadas, as pessoas perdendo tempo com as coisas secular, as coisas desse mundo, sabe? Coisas fúteis. As pessoas esqueceram de ficar aos pés de Jesus. As pessoas não estão nem aí. Quando eu falo as pessoas, não vou aqui generalizar, né? Porque a gente sabe que não são todas. Não são todas, mas a grande maioria. Porque a gente sabe que ainda existe as raras e honrosas exceções, que são muito poucas, mas ainda existe o remanescente, né? O cristão remanescente, fiel a Jesus Cristo, ainda existe. Então, a Marta, existe muitas Martas nesse mundo, existem muitas Martas distraídas com os afazeres desse mundo, ansiosos por conquistas, ansiosos por coisas dessa terra, pessoas que se desgastam, sabe, passa o dia inteiro, o tempo todo, o fim de semana, correndo, ansiosa, igual Marta, sufocada, afadigada, igual Marta, atrás de coisas, perde o seu tempo com as coisas seculares desse mundo e não tem um tempo para Jesus, não passa meia hora orando, nos pés de Jesus orando, não busca pela vida espiritual, é uma vida espiritual relaxada,
Sendo que está escrito, minha gente, na palavra de Deus, Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou aqui falando para ninguém ser um acomodado nos seus objetivos. Temos que correr atrás dos nossos objetivos enquanto a gente está vivo, né? Porque a gente precisa viver nessa terra. Mas a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E você tem que tirar um tempo da sua vida para buscar a presença de Deus para a sua vida, para você se fortalecer. Você tem que tirar um tempo para você alimentar o seu ser, a sua alma. Você não tira um tempo para você mesmo? Para você se alimentar, para você passear, para você ir no shopping. A gente tem que preservar um tempo, a gente tem que se preocupar, a gente tem que pôr em primeiro lugar em buscar, em alimentar, em se preocupar com a nossa vida espiritual, minha gente do céu. Precisamos deixar de lado as coisas desnecessárias, as coisas que não do mundo que não acrescenta nada. Nós temos que parar de perder tempo nesse celular com coisas insignificantes. Gente, se a gente não vigiar, a gente passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas só no celular. Nesse feed, subindo e descendo, rolando. É só coisa, a grande maioria é coisa que não presta. A grande maioria dos conteúdos que tem nessas plataformas é só de coisas que não acrescentam nada. Não acrescenta nada para nossa alma. E nós precisamos nesses últimos anos de se alimentar do alimento espiritual. O seu corpo não precisa se alimentar de manhã e de noite, né? A gente não tem um corpo físico que precisa ser alimentado para se fortalecer, para manter em pé. Precisamos também, a nossa alma, no nosso ser. O nosso ser precisa ser alimentado pelas coisas espirituais, pela meditação na palavra de Deus, jejum, oração, santificação, que a Bíblia fala que sem a santificação, absolutamente ninguém verá a Deus. Vivemos num mundo, minha gente do céu, que se a gente não vigiar, a gente cai, tudo para onde a gente vira, para onde a gente olha, é só coisa para nos tirar do foco do céu. São coisas, tudo. A grande maioria das coisas que a gente vê, por isso que a gente tem que vigiar, são somente coisas para tirar a nossa comunhão com Deus. São coisas para nos dispersar, nos deixar distraídos, ansiosos. Igual Marta. Temos que vigiar para que a gente não seja Marta, para que a gente seja Maria. Maria escolheu a boa parte. Vamos nos preocupar, minha gente. Vamos nos preocupar em regar. Regue a sua alma. Regue a sua alma, a sua vida espiritual, para ela não ficar seca. Experimenta, você que tem plantação de flores, tem jardim na sua casa, experimenta você deixar 2, 3 dias, uma semana, a sua planta, o seu vaso d'água ficar sem regar, para você ver o que acontece. Ela vai secar, ela vai murchar, ela vai secar. Dessa mesma forma é a nossa vida espiritual diante de Deus. É a nossa vida espiritual. Temos um corpo, alma e espírito que precisa ser alimentado. Os 3 precisam ser alimentados. A nossa alma, o nosso ser precisa ser alimentado pelo poder de Deus, pela presença gloriosa do Espírito Santo. Precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Preocupe-se com a sua vida espiritual, porque aqui a gente vê muita gente, mas isso é muito. Nesse mundo, nas redes sociais, pessoas ricas, pessoas milionárias, trilionárias, bilionárias, mas pessoas tristes, vazias, amarguradas, não querendo viver, não querendo mais viver, embora tenha muito dinheiro, muitos bens material, não quer viver.
Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus, porque estão vazias do poder de Deus, desse alimento espiritual que mantém de pé, que mantém com força, com vigor, com vontade de viver, com a alegria real. Não se tem alegria real, verdadeira, sem o alimento espiritual, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Somos vazios, ficamos secos, igual planta seca que a gente passa por aí e vê nas estradas. São pessoas secas, vazias, que porém tenham muito dinheiro, muitos bens materiais, mas são pessoas vazias, secas da presença de Deus. E não podemos ser assim. Não podemos ser assim, minha gente. A gente não pode ficar distraída. Não podemos ficar distraída. A gente tem que fortalecer a nossa alma, o nosso ser, que não é preenchido por dinheiro, não é preenchido por bonança, não é preenchido por nada terreno, por nada físico, absolutamente nada. Tem muita gente que diz assim, muita gente solteira, né, que fala assim: eu tô triste porque eu tô sozinha, porque eu não tenho namorado, eu não sou casada, não tenho marido. Aí arruma um namorado, arruma um marido, casa, e a tristeza continua, a amargura continua. Porque na realidade não são pessoas nem coisas que preenchem a nossa alma, o nosso ser. Mas as coisas espirituais de Deus que vêm do céu, as coisas espirituais, Espírito Santo de Deus, que não é preenchido, o nosso ser, a nossa alma, não é preenchido por nada terreno, mas pelo Espírito Santo de Deus, pela força, pelo fortalecimento de Deus, do Espírito Santo. E é por isso que você tem que buscar. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, busque a Deus, ore na sua casa. A Bíblia fala orar sem cessar. Busque a Deus na sua casa de todo o coração, porque está escrito: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então não há mais tempo. Os dias serão maus, já estão maus, e vai ficar pior. E vai ficar pior. Não é eu que estou falando. Não é eu que estou falando. Todos estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, não vai melhorar. É melhor que você já esteja preparado para o que teremos que enfrentar. Porque se você estiver fortalecido espiritualmente, nada vai te abalar. O mundo pode cair na sua cabeça, que você vai permanecer de pé. Porque você tem a presença de Deus na sua vida. O próprio Deus não falou que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo? Então, que eu venci o mundo, ele não falou assim? Então teremos aflições. E iremos ter. Porque a própria palavra de Deus fala que teremos dias trabalhosos na terra. Teremos aflições. Mas se você estiver com a força de Deus, você vencerá tudo e todos. Você vencerá as tribulações e as dificuldades que virão sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Então o próprio Deus foi quem falou que teremos aflições. E iremos ter mais ainda com a aproximação da volta de Cristo. Teremos mais dias trabalhosos e tribulações. Teremos que enfrentar muitos desafios difíceis na terra. Quanto mais a aproximação da vinda de Cristo, mais difícil será. Então não sei o que estou dizendo, é que todos. Então você não precisa de pessoas revelando que o mundo vai estar, o mundo vai estar um caos. O mundo vai ter um tsunami, vai ter não sei o quê, vai ter terremoto, vai ter... Não, gente, ninguém precisa falar nada disso, né? Às vezes a gente fala, muitas das vezes a gente fala, e é bom falar para ver se as pessoas despertam, não é verdade? Às vezes a gente fala para ver se umas pessoas meio distraídas, igual as Marta, né? Para ver se as Marta despertam. Às vezes precisamos falar para ver se as Martas despertam nesse mundo. Mas não é novidade. Não é novidade, eu não estou aqui falando nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Vamos ter dias difíceis na Terra. Todo mundo está vendo. É algo real, nítido. Todo mundo está vendo o que está acontecendo aqui no mundo inteiro. No cenário geopolítico, na economia.
Então, não é novidade, todo mundo está vendo a realidade que estamos vendo e que teremos que encarar futuramente, no futuro próximo, logo ali na esquina. Temos que se deparar com desafios, dificuldades gigantescas, que se você não tiver com a sua estrutura no autor da sua vida, em Jesus Cristo, se você não estiver fortalecida com o escudo da fé, tu não irá suportar. Você irá se desmontar. Você irá se desestruturar. E é por isso que eu falo, às vezes eu falo, você precisa sair das distrações igual Marta, das distrações afadigada com coisas, fazer coisas, e esquecer da sua vida espiritual. Não seja um relaxado na sua vida espiritual, que isso contará muito, muito, muito para a sua vida, para a sua casa, sua família, agora nos próximos anos, nos finais dos anos. Então é isso daí, pessoal. É só um despertamento para você, para mim, para todos que estamos vivendo os últimos anos na Terra e teremos e veremos dias trabalhosos, muito difíceis daqui para frente. É isso aí, pessoal. Fique na paz, Deus abençoe e fique atento com os acontecimentos do mundo, que cada dia, todos os dias, não fique dormindo, desperta ou tu que dorme. Deus abençoe sua vida, fique na paz, fique com Deus, Deus abençoe.